A partir de agora, Movidos pela Graça, um programa da Igreja Batista Nova Aliança. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, está escrito, acompanhe na tela, diz assim a palavra de Deus: mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Meu amado irmão, meu amado amigo, telespectador da poderosa palavra de Deus, Paulo, ele nos revela um pouco da graça soberana de Deus sobre a sua vida. Ele diz: sou o que sou pela graça de Deus. Então nós devemos aprender que a maneira de Deus agir é contrária, na verdade, à maneira do homem agir. O homem, ele pensa que para Deus o abençoar, ele precisa merecer e ser digno do favor e das bênçãos de Deus pelos seus próprios esforços. Mas Paulo nos revela que pela graça de Deus somos o que somos. Então esse não é o modo de Deus agir, de Deus nos abençoar. Mas Paulo revela que é pela sua exclusiva graça. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele diz: mas pela graça de Deus, sou o que sou. Então a bênção de Deus sobre as nossas vidas é o favor de Deus chamado graça. Amém? Não é nenhum resultado, meu irmão, do nosso trabalho e não é nosso mérito, de forma alguma. Paulo ainda diz assim, na parte B do capítulo 15, versículo 10, parte B, ele diz assim: trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo diz que trabalhou mais do que todos os apóstolos, mas não ele, a graça de Deus com ele. Ou seja, Paulo nos revela aqui que ele é movido pela graça de Deus. Amém? Jeremias capítulo 9, versículo 23 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Então, meu irmão, não confie, conforme nos ensina o texto de Jeremias 9:23. Não confie na sua inteligência ou qualificações para atrair as bênçãos de Deus para a sua vida. Romanos 5, versículo 17 diz assim: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então a provisão da graça, do favor de Deus, a dádiva da justiça consiste em nós recebermos de graça através daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E se nós recebermos a abundância da graça e o dom da justiça, nós reinaremos em vida sobre todo e qualquer problema ou adversidade. Amém? Meu amado irmão, meu amado amigo, você que está me assistindo nesse momento, o mundo, ele diz que quanto mais você fizer, quanto mais hora você empreender,
mais sucesso vai conquistar. Mas entenda, se você não receber da graça de Deus, se você não receber do favor de Deus sobre o teu trabalho, sobre o teu empreendimento, sobre a tua vida, sobre a tua família, o Salmo 127, versículo 2, nos garante, declarando da seguinte forma: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aí vírgula, na frente o final diz assim: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então nós necessitamos da graça de Deus sobre a nossa saúde, sobre os nossos filhos, sobre os nossos projetos, sobre os nossos empreendimentos, ou na verdade, sobre tudo. Nós dependemos da graça maravilhosa do nosso Deus. Então veja só o que diz o Salmo 127 na parte final: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Deus, quando nós vivemos sob a graça de Deus, até quando estamos dormindo, nós somos tremendamente abençoados, altamente favorecidos e profundamente amados pela graça do Senhor. E quando ele diz assim que ele nos abençoa enquanto dormimos, enquanto dorme, não está defendendo aqui uma vida de preguiça e de passividade. Não, meu irmão, de forma alguma. Quando Deus diz que ele nos abençoa até quando dormimos, nós temos que compreender que quando Jesus ele estava lá no Gólgota, lá na cruz do Calvário, Jesus bradou em alta voz dizendo: está consumado. Amém? O que significa isso, pastor? Meu amado irmão, meu amado amigo, tudo que eu e você necessitamos, precisamos para reinar em vida sobre todo e qualquer problema ou adversidade, foi conquistado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós chamamos o que Jesus fez ali na cruz do Calvário de obra consumada. Está feito, está pago, amém? Ele concluiu, ele completou, está completamente feito. Então nós temos que entender isso, nós temos que se voltar para as Escrituras, porque Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não pode jamais receber a sua salvação, sua cura e provisão de graça pelos seus próprios esforços, pela sua própria sabedoria, pelas suas próprias riquezas, de forma alguma. Meu amado irmão, se o maior milagre de todos, que é a salvação, vem mediante a fé e não por obras, quanto mais os milagres menores, como a cura, prosperidade, casamento restaurado e uma família abençoada por Deus, ela vem por intermédio da graça de nosso Deus. Então, esta é a palavra de Deus, essa pequena reflexão que eu deixo ao teu coração. Jesus, ele quando disse está consumado, ele fez tudo pelas nossas vidas. Ele entregou a sua vida na cruz para nos resgatar, para nos dar a nossa verdadeira identidade de filhos amados de Deus, para andarmos no seu caminho, na sua verdade e na vida que Ele nos deu. Então, se volte para as Escrituras, abra o seu coração para a palavra de Deus e tenha prazer de andar e viver em comunhão com o Senhor todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe tremendamente com esta palavra que você acabou de ouvir e nunca se esqueça, somos movidos
pela graça. Você ouviu a palavra de Deus para o seu coração. Movidos pela graça, um oferecimento da Igreja Batista Nova Aliança, de segunda a sexta do 12h45 às 13 horas, aqui na TV Ágape, canal 40.